Olá, amigos! Este é mais um momento Oficina de Emoções. Um momento em que cada um de nós é convidado a dar uma parada para observar o seu estilo de vida, o que fez, o que está fazendo da sua vida e ter esse despertar para a responsabilidade de cuidar melhor de si. Afinal de contas, a única vida que nós podemos viver é a nossa. E muitas vezes nós vivemos a vida do outro e esquecemos de viver a nossa própria vida. Muitas vezes olhamos aquilo que está acontecendo no mundo, do lado de fora, na mídia, na televisão, são as enchentes, as guerras, mas esquecemos de observar o que está acontecendo do lado de dentro de nós, que existem também guerras interiores, existem também enchentes interiores, existem secas interiores. Então essa parada para dar uma olhada para o nosso interior nos proporciona condições de organizar melhor a nossa história, para conviver melhor conosco e aprender a ser feliz com aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, que é a nossa história. Reescrevendo a história com novos pensamentos, observando que de alguma forma tudo pode ter acontecido para um bem maior. E quando nós compreendemos isso, nós damos utilidade aos sofrimentos, às perdas, às decepções, às partidas e às chegadas da nossa vida. Como é bom olhar para dentro, como é bom organizar o mundo de dentro de nós, como é bom estar de bem com a nossa história, olhar a nossa infância, adolescência, todas as pessoas que entraram e saíram de nossa vida com um olhar positivo, olhar de quem compreende que de alguma forma nós aprendemos e nós ensinamos. Hoje o nosso momento Oficina de Emoções vai falar sobre a experiência de ficar com apenas o necessário. E esta semana eu estava chegando na casa de Maria, estava até abrindo ali a casa, e de repente passou um moço e ele disse: "A senhora tem uma coberta para me dar?" Eu falei: "Eu vou ver. O senhor quer um café também?" Ele disse: "Quero." E eu perguntei: "Onde o senhor mora?" Ele disse: "Atualmente eu estou em situação de rua." Eu digo: "Sim, mas antes dessa situação de rua o senhor vivia em algum lugar, certamente com sua família." E ele disse: "É." E aí eu entrei, pedi para ele esperar um pouquinho, abri ali a casa, o bazar, né, que a entrada fica sempre pelo bazar, onde as pessoas podem já ver algumas coisas que precisam, depois entram na capela. E ele entrou e eu providenciei um café para ele e perguntei a ele se ele queria mais alguma coisa, se ele estava precisando de uma roupa. E ele disse: "Olha, eu estou precisando de um tênis, mais do que a roupa, mas essa roupa também está muito suja. Se a senhora puder me dar um casaco, a camisa." Aí eu falei para ele: "Você pode olhar o que tem aí e escolher." Aí ele ficou todo contente e começou a pegar, mas começou a pegar mais peças do que ele iria vestir, do que ele iria precisar naquele momento. E eu falei para ele: "Pegue o que você precisa, não o que você quer. Porque existe uma diferença entre o querer e o precisar, não é?" Às vezes, vendo tantas camisas, tantas calças, ele quis aquilo para ele. E, como eu estava dando, ele achou muito natural pegar mais de uma, duas, três, quatro, não é? Mas eu falei para ele: "Pegue apenas o necessário, o que você precisa." Porque às vezes a gente quer muitas coisas, mas não precisa de tanto. E se o senhor pega aquilo que não vai usar agora, tira de uma outra pessoa que está precisando também. E ele disse: "É mesmo." E pegou o tênis,
calçou logo o tênis, pediu para trocar a roupa lá na casa de Maria. Eu falei, vá no banheiro. E ali ele usou o banheiro, trocou a roupa, lavou o rosto, tomou um cafezinho, comeu alguma coisa. E eu sentei para conversar com ele, procurando saber de onde ele era, por que ele estava em situação de rua, onde está a família dele, os amigos, o trabalho. Perguntei, o que você faz? Em que você trabalhava? Ele disse, sou pintor de automóvel. Ah, então você tem uma profissão? Disse eu para ele. Ele disse, sim, mas eu atualmente estou desempregado. E eu falei para ele, olha, com essa sua profissão, tem muitas oficinas de funilaria, né? Funilaria, que está admitindo pintor de automóvel. Se o senhor tiver responsabilidade, foi um bom pintor, certamente não vai lhe faltar trabalho. Então, a sua situação de rua não é pela falta de trabalho, é por uma outra coisa. E aí ele disse, eu sou dependente químico, e eu preciso de um lugar para me recuperar. E quando ele admitiu isso, eu também vi que ele estava dando mais espaço para a gente conversar e entrar em águas mais profundas. Então, falei para ele que muitas vezes a gente tem vontade, mas não tem força, que sozinho ele não ia conseguir. E ele começou a falar de Deus. Então, certamente, ele também tem uma espiritualidade, começou a falar sobre alguns trechos da Bíblia, sobre Davi, e que ele, sim, queria ir para uma casa de recuperação, que ficava até em São José dos Campos. Aí disse o nome da casa de recuperação. Aí eu procurei no Google aonde ficava essas casas de recuperação e vi quanto que era a passagem e disse para ele, você vai fechar um ciclo e iniciar uma nova fase da sua vida. Então, pegue esse dinheiro e procure ir na rodoviária sem falar com ninguém, sem desviar seu olhar, sem desviar o foco. Veja que é uma nova fase. E que se você se encontrar com alguém ou tiver algum pensamento ruim para usar esse dinheiro para coisas que você quer, mas não são necessárias, não são saudáveis, mais uma vez você vai cair na lama. Ele saiu todo contente, dizendo Deus abençoe, Deus abençoe. Não, eu vou direto para a rodoviária e vou pegar um ônibus lá e vou para essa casa de recuperação, que inclusive eu já tinha colocado o nome para ele. Eu fiquei pensando, se ele vai, se ele não vai, não sei. Mas eu dei tudo que ele precisava do momento, pelo menos creio eu, para fechar um ciclo e abrir outro. E pegar apenas o que ele precisa. E o que ele precisa naquele momento é de uma casa de recuperação, de um local onde ele se afaste dos amigos que não são amigos, não é? Que levam para o mau caminho, de um local para ele se desintoxicar. Então eu fiquei pensando como Deus, ele traz as coisas e as pessoas no momento certo na nossa vida. E certamente você também já teve, ou está tendo, ou vai ter, não é? Momentos assim. De repente um desconhecido, uma pessoa, alguém que você pode ajudar, Deus coloca na sua frente. E dê o seu melhor, dê tudo o que você pode naquele momento, no sentido de, principalmente, o apoio emocional, o apoio espiritual. Porque aí nós estamos sendo missionários na vida das pessoas. E também deixando que as pessoas que vinham até nós nos deixem um pouco delas, não é? Nós ensinamos e aprendemos na grande escola da vida. E assim ficamos por aqui. Saiba mais acessando o site casademaria.org.br.
Até a próxima, com a graça de Deus.